originalidade na filosofia. Hoje vamos de um papo filosófico a partir de um livro do meu co-orientador de doutorado, o professor Rogério Miranda de Almeida. O livro é exatamente A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito. Se você ainda não conheceu a entrevista que fiz e que está disponível no nosso Topa Pensar, vá lá e aproveite a oportunidade. Quero falar de um trecho em que ele fala aqui de vários autores, da importância de vários autores, de fato, eu diria que referências da filosofia, e também fala de autores com uma importância menor. De qualquer maneira, não quero tratar destes autores, desse tipo de crítica que está. Se você tiver interesse, está na página 274, vai lá e pega para ler. O que eu quero chamar a atenção é de uma discussão, de um questionamento que faz o professor Rogério, que me parece muito interessante, que é sobre a ideia de originalidade. Muito se fala de originalidade no meio acadêmico. É preciso ser original, é preciso que sua tese seja inédita. E daí que aqui ele apresenta uma reflexão, eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu tenho que pedir teu like. Dê seu like, seu dislike, algum comentário, e se você não tem interesse em filosofia, fica aí para você ver se não tem interesse mesmo. Às vezes você só não teve oportunidade de navegar em águas filosóficas, porque é uma delícia ler, pensar e conhecer filosofia, mesmo que em muitas circunstâncias nós nos frustramos muito. É da filosofia. Pergunta o professor Rogério, mas rigorosamente falando, haveria originalidade absoluta em filosofia? Ou em qualquer outra esfera do saber? Um ser humano absolutamente original, supondo-se que tal aberração fosse possível, seria ainda compreendido por alguém, inclusive por ele mesmo? Daí ele segue, é bem verdade que se poderia evocar Platão como aquele que, em última análise, teria inegavelmente criado uma filosofia original. Não esqueçamos, todavia, que não se pode considerar Platão sem, ao mesmo tempo, pressupor toda a tradição pré-platônica e, sobretudo, os impasses deixados pelo heracliticismo e também o imobilismo eleático, figura de Parmênides, né? Que depois dele, Aristóteles incorporaram e superaram nas suas próprias filosofias. E daí ele conclui: eu estimo, portanto, que, embora não possam ser aqueles autores considerados filósofos, e ele diz alguns que, na visão dele, não seriam exatamente filósofos, no sentido próprio clássico do termo, resta que eles se revelaram peças, se não indispensáveis, pelo menos acessórias, complementares, ornamentais, no grande teatro que é a filosofia. Você considera que é possível que nós tenhamos alguma originalidade no mundo, nas nossas construções? É de fato possível pensar a ideia de originalidade? E veja que ele mesmo coloca numa perspectiva de que seria uma aberração. Porque a ideia de algo original seria alguma coisa que não pudesse sequer ser verbalizado. Se eu vou dizer de algo que é original, porque tudo que nós falamos e nós concebemos por relações que estabelecemos. David Hume foi muito preciso no capítulo 3 de sua investigação acerca do entendimento humano, quando ele vai falar justamente das formas de composição aí das ideias. E, de fato, nós temos a nossa capacidade e nós relacionamos termos com outros termos, a analogia está muito presente, esferas comparativas, e, portanto, nós estamos muito distantes de uma originalidade nos termos radicais. Porque, afinal de contas, nós estamos sempre falando a partir de algo, sempre usando teorias explicativas, ou experimentos, ou exemplos, ou, no mínimo, enfim, circunstâncias que estão embasadas em. E por isso a dificuldade de conceber alguma coisa que pudesse ser efetivamente original. Ainda assim, nas teses, né, nas universidades, quando se fala de doutorado, você tem uma exigência do doutorado, aliás, duas. O que faz com que a pessoa defenda uma tese, e daí uma pergunta básica aparece é:
O que é uma tese, efetivamente? Bom, primeiro, para ser doutorado, tem de ter a tese, e além de ter a tese, essa tese deve ser original. Então, você tem a necessidade de originalidade e você tem a própria dimensão da tese. Isso vai fazer a construção de um trabalho acadêmico e tal. Mas no que se chega, no geral, é numa espécie de outra leitura de alguma coisa que já foi lida. Então, os trabalhos, os mais sofisticados, eles são formas distintas de falar algo que já foi dito, em última instância. É um pouco esse o experimento que se tem. Mas eu tenho que te provocar. E aí? Para você, existe originalidade? É possível que algo seja efetivamente original, no sentido radical do termo? Dê sua contribuição, diga o que pensa, contribua com esse canal, lendo outras passagens. Aqui eu estou me referindo somente à fragmentação da cultura e o fim do sujeito, mas o professor Rogério tem diversos livros e recomendo de novo a entrevista que está aqui no Topa Pensar. Valeu, gente!